muito bem-vindo, muito bem-vinda a PS Lives. Aqui a gente conversa sobre temas que são relevantes para o seu crescimento pessoal, para o seu desenvolvimento como profissional, situações e estratégias para que você possa ter cada vez mais uma vida destravada, uma vida sem limites. A gente está ao vivo aqui para o Instagram, para o Facebook e para o YouTube, então às vezes eu vou olhar para ali também. Se você está participando comigo aqui ao vivo, eu já quero te pedir, clica nesse aviãozinho aqui, convida algumas das pessoas para participarem aqui junto com a gente. Se você está assistindo ao replay dessa live, eu te peço a mesma coisa, clica aqui no aviãozinho, convida mais gente para assistir junto com a gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema, digamos que meio complexo, né? Eu vejo aí uma série de pessoas com a vida travada, com a vida emperrada, com a vida literalmente paralisada, porque não sabem fazer perguntas de qualidade. Não sabem. Simplesmente, quando se veem diante das situações, quando se veem diante dos problemas, elas fazem perguntas, elas se questionam de um jeito que eu não considero como inteligente, eu não considero como assertivo, eu não considero como um jeito, digamos que, esperto diante da vida, um jeito estratégico diante da vida. Tema de hoje: as perguntas são as respostas. E a gente vai começar a nossa live citando um provérbio da República de Camarões: aquele que não faz perguntas, falei errado, aquele que faz perguntas não pode evitar as respostas. Para pensar um pouquinho aí. Aquele que faz perguntas não pode evitar as respostas. Já parou para pensar na qualidade das perguntas que você tem se feito? Já parou para analisar, questionar, pensar um pouquinho na qualidade das perguntas que você tem se feito? A qualidade das perguntas que você tem vivenciado no seu dia a dia? Porque independente da maneira como você realiza essa pergunta, a resposta vem. A resposta vem como uma conexão neural, como uma ação imediata do seu cérebro para responder aquilo que você se perguntou. Como uma ação imediata da sua cabeça, da sua mente, para solucionar aquela pergunta que você fez. Então, por que você saber fazer perguntas é importante? Primeira coisa, a primeira e eu diria a mais importante: nossas perguntas mudam, transformam os nossos pensamentos. E você fala assim: Patrick, mas que bobeira transformar meus pensamentos. Pensamento é só um pensamento, é só uma coisa que vem. Pensamento é só uma coisa que vem na minha cabeça, né? Olha, pensamentos são coisas. E aí você vai falar assim: como assim pensamentos são coisas? Pensamentos são pensamentos, coisas são coisas. Veja, por que eu te digo que pensamentos são coisas? Porque os seus pensamentos, eles se cristalizam em situações que você vivencia na sua vida. O que você pensa, você comunica, o que você comunica, você sente. E a partir daí, a sua vida é criada. Você cria a sua vida através dos seus pensamentos. E os seus pensamentos surgem a partir das perguntas que você se faz. Lembra do que eu falei no início sobre a questão da rápida conexão neural para o seu cérebro te dar uma solução para aquilo que você está vivenciando? Então, esses pensamentos criam a vida que você está vivendo. Nossas perguntas determinam os nossos pensamentos. Matriz de formação de crenças: comunicar, pensar, sentir. Leva isso. Comunicar, pensar,
sentir. Então, por que eu digo que as perguntas são as respostas? Perguntas fortalecedoras, respostas fortalecedoras. Perguntas enfraquecedoras, respostas enfraquecedoras. As perguntas fortalecedoras, elas nos ajudam a encontrarmos soluções para aqueles problemas que a gente está vivenciando. Porque, gente, o problema, eu costumo falar uma coisa aqui com o pessoal que me segue, inclusive se você não me segue, já aproveita e faz isso agora, me acompanha lá nos stories e você vai ver que a gente sempre fala sobre isso, porque eu gosto de trazer esse assunto todos os dias, porque é algo que é extremamente importante, porque constrói a sua vida. Eu costumo dizer que o problema é a solução para qualquer coisa que você está vivenciando. O problema é a solução. Pô, Patrick, mas se problema fosse solução, não chamaria problema, chamaria solução. Sim, mas vamos entender. Entende junto comigo isso aqui. Para pensar das vezes que você teve problema na sua vida, se o fato de você superar esse problema, quando você superou esse problema, ele não passou a ser solução para alguma coisa que você muitas vezes, se bobear, não estava nem imaginando. Para pensar junto comigo aí agora. Se a maioria dos problemas que você vivencia no seu dia a dia não é lá no fundo solução para alguma coisa, para alguma outra situação, se bobear, que você muitas vezes nem estava esperando. Para pensar, para refletir um pouquinho aí comigo. Gente, para tudo tem solução. Para tudo, para qualquer coisa, para qualquer problema que você vivencia, para tudo tem solução. Todo problema é a solução para alguma coisa na sua vida, para o seu crescimento, para te deixar mais forte. Não estou falando, né? Não vamos viver aqui num fantástico mundo de Bob achando que é legal ter problema. Eu aprendi a gostar, te confesso. Eu aprendi a gostar de ter problema, porque hoje eu tô onde eu tô por causa da quantidade absurda de problema que eu já tive na minha vida, sério mesmo. Essa é a razão, esse é o motivo de eu estar onde eu tô, de eu ser quem eu sou hoje. Eu sou quem eu sou hoje por causa dos problemas e dos BOs que eu tive. Te confesso, eu só estou onde eu estou por causa do tanto de problema que eu tive para resolver. E você deve estar se perguntando aí, né? Mas por que eu devo investir tempo em entender isso? Por que eu preciso gastar tempo da minha vida para eu entender sobre essa coisa que você está falando, Patrick? De fazer perguntas... Desculpa. De fazer perguntas certas, de fazer perguntas que vão te oferecer respostas que são soluções para os seus problemas. Por que eu devo dedicar tempo da minha vida para isso? A segunda. As perguntas mudam imediatamente o que a gente focaliza. Leva isso, já anota aí. As perguntas mudam imediatamente o que a gente focaliza. Em consequência, lembra do que eu falei no início? Que se as perguntas mudam a maneira do que a gente focaliza, obviamente, elas vão mudar. Desculpa. Obviamente, elas vão mudar a maneira como a gente se sente. Então, primeira coisa que eu citei lá em cima, as perguntas geram o que a gente sente, certo? E as perguntas mudam o foco da onde está. As perguntas mudam o lugar para onde a gente está olhando. As perguntas alteram aquilo que a gente está focalizando. Como consequência, o que a gente está sentindo. Então significa que se você estiver numa situação onde a gente identifica tristeza, se você fizer as perguntas certas, você consegue transformar esse momento de tristeza que você está vivendo num momento feliz? Exatamente isso. Por exemplo, se você
tá vivendo uma situação agora onde você se vê muito sozinho, né? Onde você se sente triste, onde você se sente sem saída. E aí você se pergunta exatamente assim: como que eu posso estar tão deprimido? Por que eu estou tão triste? Por que ninguém gosta de mim? Qual o tipo de resposta que você vai ter para essas perguntas? Para pensar um pouquinho aí comigo. Você que está aqui no YouTube, no Facebook. Será que tipo de solução seu cérebro vai encontrar para esse tipo de pergunta que você está fazendo? Por que eu estou tão deprimido? Por que ninguém gosta de mim? Por que eu estou triste? Por que eu sou triste? O pior é quando você assume a identidade da tristeza para você, né? Quando você faz uma pergunta, seu cérebro, ele vai buscar. Quando você faz certa pergunta, né? Certa não, quando você faz qualquer pergunta, o seu cérebro vai encontrar referências para sustentar a sua ideia. Quando você fala, por que eu estou tão deprimido? O teu cérebro vai começar a buscar soluções aqui dentro da sua cabeça para sustentar essa verdade de que você está deprimido, para sustentar essa verdade de que você está triste. E como que você pode mudar esse sentimento? Esse estado que você se encontra agora? Fazendo perguntas diferentes. Fazendo perguntas diferentes. Afirmações e perguntas são duas coisas totalmente diferentes, ou seja, a entonação também pesa. Porque, quando a gente fala assim, por que ninguém gosta de mim? Você está buscando soluções. Ou, por que ninguém gosta de mim? Você já está dando uma resposta. Então, até a maneira, a entonação com que você faz a pergunta também ajuda o teu cérebro a encontrar respostas para essas perguntas que você está fazendo. Qual é o maior benefício de saber fazer boas perguntas? Já te contei aqui 2 deles. Qual o maior benefício de saber fazer boas perguntas? De cara, você pode mudar a maneira como você está se sentindo. Então, ao invés de perguntas enfraquecedoras, fazer perguntas fortalecedoras te ajudam a mudar a maneira como você se sente. Te ajudam a ganhar novos focos, a ganhar novas soluções. As perguntas também muitas vezes mudam aquilo que a gente esconde dentro da gente. As perguntas mudam aquilo que a gente guarda ali no nosso quartinho secreto, sabe, da mente. A gente começa a encontrar algumas coisas também que muitas vezes a gente nem lembrava que tinha escondido ali. E você sabia que os pensamentos, né, essas respostas meio que automáticas que muitas vezes vêm no nosso dia a dia, eles vêm na proporção de 5:1. Como assim, Patrick, proporção de 5:1? Para cada 5 pensamentos que você tem, só um presta. O restante você pode descartar tudo, que não vai te ajudar em nada. Para cada 5 pensamentos, só um presta. Só um você absorve como positivo para a sua vida. Então você pode parar aí agora mesmo. Para pensar nos últimos 5 pensamentos que você teve. Mas dedica tempo para isso. Não faz de maneira aleatória. Não gasta o seu tempo em vão. Aplica isso que eu estou te falando. Para pensar nas 5 últimas coisas que você pensou. Só uma, se você dedicar esse tempo para fazer, só uma realmente presta. Só uma você vai usar para alguma coisa positiva na sua vida. As perguntas são o laser da percepção humana. As perguntas, elas ou nos oferecem recursos ou nos roubam recursos. Igual a primeira pergunta que a gente fez lá: por que eu estou tão triste?
por que eu estou tão deprimido? Que tipo de recurso essa pergunta te oferece? Existe algum recurso positivo nessa pergunta que você está fazendo? Não. É o tipo de pergunta que você está fazendo que, ao invés de te oferecer coisas positivas, ainda te roubam. Ainda te tira, muitas vezes, os poucos recursos que você tem. Vou te dar outro exemplo. Aí, agora a sua volta. O que nessa sala é azul? Se pergunta isso daí. O que nessa sala é azul? E olha a sua volta. Inconscientemente, você não começou a procurar sobre coisas azuis à sua volta? Vê se não é uma verdade. No momento que você faz a pergunta, você aciona o seu cérebro a buscar coisas que vão sustentar, que vão encontrar essa resposta para você. Então, provavelmente, quando você se perguntou o que nessa sala é azul, o seu cérebro começou a buscar referências do que ó, tô falando aqui, ó, eu comecei a enxergar um monte de botãozinho no computador que eu não tava nem vendo. Então, é muito sério isso, gente. E por que com perguntas boas a gente consegue gerar soluções? As perguntas resolvem problemas. As perguntas que a gente se faz resolvem problemas, nos oferecem recursos. Quer ver? Para pensar aí no último problema que você teve, no último BO. Vou te dar um tempinho. Para pensar no último problema que você teve. Vamos lá. Dedica tempo. Dedica tempo. Você aqui do YouTube e do Facebook também. Para pensar. No último problema que você teve. Parou? Dedicou tempo aí? Agora, lembra como você se sentiu diante desse problema? Como você se sentiu diante desse problema? Quando ele aconteceu. Vamos lá. Lembrou aí como você se sentiu? Você provavelmente se desesperou um pouco. Se desesperou? Quando você passou por esse problema? Foi alguma situação que te gerou meio que um pouquinho de desespero. E aí eu te pergunto, o que há de tão grande nesse problema que você teve? Ou, o que há de tão grande nesse problema que você está tendo? O que há de tão ruim nisso que você está passando hoje? O que há de tão gigantesco nesse problema que você está passando hoje? Nessa situação? Geralmente nada. Na maioria das vezes, nada. Para pensar aí. Se isso que você está vivenciando é realmente... Se isso que você está vivenciando é realmente tão grande, tão insolucionável. Será que é? Tô para te dizer que não, hein? Outra coisa, quando você se vê diante dos problemas que pode te ajudar a resolvê-los, o que ainda não está perfeito? O que ainda precisa ser melhorado? O que eu ainda preciso aprender?
Quando você faz essa pergunta, o que ainda não está perfeito, seu cérebro vai começar a buscar por pontos na sua vida que necessitam de quê? De melhoria. Gente, e quer coisa melhor do que a gente evoluir e crescer diante das situações que a gente vivencia? A gente identificar nossos pontos cegos na vida, pontos que precisam ser aperfeiçoados. Outra que vai te ajudar bastante a encontrar recursos. O que eu estou disposto a fazer para ficar do jeito que eu quero? Às vezes a gente se vê, né, diante de algumas situações onde a gente tá tipo meio que cercado, né? Eu falei, cara, e aí você começa o quê? A primeira coisa que você faz, bota a mão na cabeça, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? E se desespera. Esse tipo de posicionamento diante dos desafios, você acha que realmente vão te oferecer algum tipo de recurso? Meu Deus! E ó, chega a ficar até vermelho, né? Passar a mão na cara assim, ó. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar no cabelo para não estragar o cabelo. E aí, o que seu cérebro vai procurar? Coisas que você precisa fazer, só que de uma maneira o quê? Desesperada. Se abaixar sua cabeça, o que eu vou fazer agora? Você está com uma fisiologia que não vai te ajudar em nada. Ombros arqueados, olhando para baixo. Em que situação, para pensar comigo, em que situação que você encontrou algum tipo de solução quando você estava olhando para baixo na sua vida, no seu dia a dia? Eu tenho certeza que nenhuma. Tenho certeza absoluta que nenhuma situação em que você esteve olhando para baixo, você encontrou algum tipo de solução na sua vida. Certeza absoluta. Outra pergunta que pode te ajudar a oferecer, a encontrar recursos, é: o que eu estou disposto a deixar de fazer para que fique do jeito que eu quero? O que eu estou disposto a deixar de fazer para que fique do jeito que eu quero? Olha que pergunta enriquecedora. Olha como você se coloca na situação como responsável por aquilo ali. Porque é muito fácil, né, a gente jogar a culpa para o outro. A culpa é do outro. Ah, eu não tive oportunidade, por isso que eu estou passando por isso. O governo não me deu isso. Fulano de tal não me deu isso. Né? Se vê dessa maneira diante das situações, sem querer enxergar soluções, não vai te ajudar em nada. Então, uma pergunta que pode te ajudar muito quando você se vê cheio de BO para resolver: o que eu estou disposto a fazer para resolver isso? Outra: o que eu estou disposto a deixar de fazer para resolver isso? Quantos hábitos ruins que a gente precisa muitas vezes deixar de ter, que a gente precisa muitas vezes abandonar para conquistar as coisas que a gente precisa? Eu tenho certeza absoluta que para esse problema que você está vivendo agora, tem uma coisa pelo menos que você pode deixar de fazer que vai te ajudar a encontrar soluções para resolver esse BO. Eu tenho certeza absoluta que independente do problema que você está passando, independente do problema, você tem alguma coisa que você precisa aprender ainda para resolver esse problema, esse BO. Outra que pode te ajudar bastante: como eu posso desfrutar do processo enquanto eu faço o que é necessário para que fique do jeito que eu quero? Cara, já parou para pensar em o que é desfrutar o processo? As pessoas colocam tanto foco numa coisa, né, lá no final. Ah, só vou ser feliz quando conquistar aquilo. E deixa de viver o processo, curtir o processo. Não é verdade? Deixa de viver a estrada.
Deixa de simplesmente curtir cada passo dado, sabe? Quando você vai subir uma escada, cada degrauzinho que você está subindo, cada ponto de evolução que você está tendo na sua vida, cada ponto de evolução que você está tendo na sua vida, você deixa de olhar aquilo ali e ver como uma pedrinha a mais que você está construindo do seu castelo. Ah, eu só vou ser feliz quando chegar lá. Não, é uma pedra a mais, é uma parada a mais que está enfeitando a sua vida diante dos desafios. É uma pedrinha, cada pedrinha importa sim. E aí, vou trazer aqui para a nossa conversa também um provérbio antigo, ó, se liga. Aquele que não pode perguntar, não pode viver. Leva isso. Aquele que não pode perguntar, não pode viver. Não há vida sem perguntas. Suas ações, lembra que a gente falou no início? Suas ações são frutos dos seus pensamentos. E seus pensamentos geralmente são respostas para um monte de pergunta interna que você está se fazendo. Para pensar se não é uma verdade. Então, você ficar atento, a gente já está chegando quase no final da nossa live de hoje. Você precisa estar atento ao tipo de pergunta que você tem se feito durante a sua vida. Será que as perguntas que você tem se feito diante dos problemas têm te oferecido soluções ou têm te sugado recursos? Será que as perguntas que você tem se feito diante das situações têm sido uma oferta de situações inteligentes para te ajudarem a solucionar esse grande desafio que você está vivendo? Ou você só tem colocado a mão na tua cabeça, ficado preocupado e não querendo encontrar respostas? Ou aceitando as respostas enfraquecedoras e pobres que seu cérebro tem te oferecido. E se ele tem te oferecido respostas enfraquecedoras e pobres, é porque você tem feito perguntas enfraquecedoras e pobres. Meu Deus, por que eu sou tão pobre? Por que eu sou pobre? Isso é pergunta enfraquecedora ou é fortalecedora? É enfraquecedora. Você vai ficar começando a buscar justificativa para algo que você até adotou para a sua identidade. A identidade do ser pobre. Você não é pobre, você está pobre. Então só de você substituir aí o sou por estou, já te ajuda a olhar para um jeito diferente da parada. Uma que eu fazia muito na época que eu era obeso era a seguinte: por que eu sou gordo? Por que eu sou gordo, Deus? Por que eu sou assim? Sou. Não, isso não é uma característica do meu ser. Isso é uma característica do que eu estou. Isso é uma característica de algo que eu adquiri. Então para de adotar coisas que você não é, você está. Leva para a sua vida, ó. Tudo de bom você é, tudo de ruim você está. Então vamos entender um pouquinho. Quando eu fazia esse tipo de pergunta para mim, na minha cabeça isso era algo bom ou era ruim? Era algo ruim, porque eu não gostava de estar gordo. E antes que você me perguntasse, senão você não acredita que tem gordinho feliz? Não. Porque eu não consigo ver uma pessoa sem saúde feliz. Se está sem saúde, se está gordo, está acima do peso. Se está acima do peso, obviamente, está com a saúde em dia? Não. Se não está com a saúde em dia, eu não consigo ver como uma pessoa feliz. Não consigo. Ah, mas não vamos entrar aqui nos méritos, né, dos mimimis da modernidade. Gordofobia, mimimi. Isso pra mim é mimimi.
gente precisa encarar os problemas, pessoal. Encarar as situações, os desafios que a vida nos oferece. Encarar, sabe? E não simplesmente abaixar a cabeça e não querer encontrar solução. Querer ficar olhando para baixo, para o chão. Não é do chão que vem respostas. A resposta vem sempre do alto. Nariz empinadinho, olhar para cima, peito aberto e encarar o problema. Fazer perguntas inteligentes diante dos problemas para encontrar respostas inteligentes para solucionar cada um desses problemas que a gente vivencia no nosso dia a dia. Espero que tenha feito sentido para você. Muito obrigado por você ter dedicado esse tempo para estar aqui comigo. Amanhã, 8h22 da noite, a gente está de volta. E essa sequência de lives, ela já está nos preparando para um evento incrível que vai acontecer daqui a alguns dias. Fica comigo, se liga aqui no perfil que você vai estar informado de tudo que vai acontecer nesse evento. Patrick, qual é o nome do evento? Amanhã na live eu te conto. Espero que tenha feito sentido para você. Mais uma vez, está assistindo ao replay, aproveita, mesmo aqui no finalzinho, depois de você assistir, deixa para mim nos comentários o que você mais aprendeu, aqui comigo, nesse tempo que a gente passou junto. Qual foi seu maior insight? Qual foi a sua maior sacada? Deixa para mim nos comentários e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Beijo para você, ótimo final de noite. Amanhã, 8h22, a gente se vê por aqui. Pessoal do Facebook e YouTube também, muito obrigado por terem participado. A gente se vê amanhã. Tchau, gente. Ótimo final de noite. Tchau, tchau.